Milka, me conta uma coisa, tu sabe ler exames? Ler exames? Ler exames. Interpretá-los. Faz. O valor de referência ali já dá uma bela ajudada. Mas será que esse valor de referência é realmente a base dela? Pois é, hoje a gente vai descobrir que, na verdade, há muita coisa por trás de um exame. Muita. Nossa convidada de hoje é especialista no assunto e a gente está convidando você para assistir o nosso próximo episódio. Não perdem. Bora lá? Pode falar, enfermeiro! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Falar Enfermeiro. Eu sou Milka Lorena. Eu sou Jeane Gomes. E hoje nós temos mais um episódio, como sempre, maravilhoso. Nós temos uma convidada especialíssima e a gente vai apresentá-la para vocês agora. Vamos lá, Jeane? Vamos embora. Ela é enfermeira formada pela Universidade de Pernambuco. Especialista em saúde pública. Especialista em hematologia e hemoterapia pela residência SES. Enfermeira mestre em saúde materno-infantil. Enfermeira de saúde da família da Prefeitura da cidade de Recife. Professora de pós-graduação nas áreas de oncologia, hematologia e saúde pública. Preceptora de alunos da graduação e residência da Universidade de Pernambuco. Tutora da residência multidisciplinar da Prefeitura da cidade do Recife. Conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Corém Pernambuco. Coordenadora da Câmara Técnica de Atenção Básica do Corém Pernambuco. Membro da Câmara de Ética do Corém Pernambuco. Parecerista do Núcleo de Ética e Disciplina Profissional do Corém PE. Empreendedora na empresa Carol Soares, Cursos e Consultoria Limitada. Gente, acabei falando, né? Então, nossa convidada de hoje é Carol Soares. Seja bem-vinda, Carol. É um prazer tê-la conosco, Carol. Gente, achei fantástico a ideia do podcast. Gratidão por estar aqui. Eu acho que quanto mais espaço a gente tiver para falar da nossa profissão, da nossa categoria, enaltecer a nossa categoria cada vez mais, é um espaço que deve ser enaltecido, que deve ser valorizado, né? E eu só tenho gratidão por vocês me convidarem, né, e me dar esse espaço de fala no Pode Falar Enfermeiro. Então se sinta muito à vontade, porque esse espaço Pode Falar Enfermeiro é para você que é enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, mas não somente enfermeiros, como toda equipe multiprofissional que está nos assistindo e se interesse pelo assunto, que vai ser também rico, porque a gente vai tocar em temas que talvez não seja muito comum das especializações abordarem, das graduações abordarem, né? A gente vai falar um pouquinho, né, da experiência profissional de Carol e, dentre essas especialidades, a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de exames, que eu acho que pode ser a pedra do sapato de alguns profissionais, né? Eu acho que da grande maioria. É verdade. Da grande maioria, porque é uma disciplina que a gente não vê com detalhes dentro da graduação. É verdade. Né? Sinceramente, a gente nem vê. E o técnico também não passa por isso aí. Então, na verdade, na graduação, a gente aprende muito a olhar valores de referência, né? E dali sai interpretando. Mas, antes de tudo, vamos entender um pouquinho da tua trajetória, Carol. Eu queria saber o que foi que te despertou a exercer a enfermagem. Como foi lá atrás para você entrar nessa profissão tão nobre? Então, eu costumo dizer que eu não escolhi a enfermagem, né? Eu era muito nova, né? Eu acho que a maioria das pessoas que entram, né, numa universidade, numa faculdade, enfim, que escolhem um curso, muitas vezes se pega meio, eu vou fazer o quê? O que eu sabia é que eu gostava muito da área de saúde e que eu gostava de ser professora. Uhum. E aí eu fiquei muito na dúvida em que área seguir, mas escolhi inicialmente fazer área de saúde. O que estava na minha cabeça é que eu ia enveredar pela área de saúde e daí o que eu ia fazer dentro da área de saúde ainda não estava muito fechado na minha cabeça. Daí então eu decidi, né, lá me inscrevendo para o vestibular de enfermagem. Agora, se você me perguntar se eu sabia o que era enfermagem, eu não sabia.
né? Eu não tinha noção, como hoje a gente tem, do que é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. E escolhi de uma forma, inclusive, aleatória. Mas, quando eu entrei na faculdade, os 3 primeiros períodos na Universidade de Pernambuco, eles são períodos de disciplinas amplas, né? Então, a gente tem filosofia, né, psicologia, e dentro das disciplinas tinha a fisiologia. E aí eu costumo dizer que eu me vi, de fato, na área de saúde, quando eu estudei fisiologia e uma outra cadeira que a maioria dos alunos da minha turma não gostavam, que era a bioquímica. Eita. Então eu gostava de bioquímica e gostava muito de fisiologia. Porque na fisiologia eu entendia o porquê das coisas, né? Então eu entendia aquela disfunção cardíaca, eu entendia o porquê da diabetes, eu entendia o porquê da hipertensão. E, inclusive, como professora, meus alunos que já passaram por mim sabem que eu começo com a fisiologia, como diz a história das coisas, né? Então, de onde vem aquela doença? Ela não é uma doença de nome tal, que tem o sintoma tal e que o tratamento é esse, né? Que o diagnóstico é feito assim e o tratamento é esse. Então, eu costumo ir na base e dizer o que de fato é aquela doença e de onde ela vem, qual é a fisiopatologia daquela doença. E aí eu me aproximei da enfermagem, inicialmente na área de saúde, dessa forma, gostando muito dessas 2 cadeiras. Quando eu entro para o processo de enfermagem, né, que é a partir do 4º período, na minha época era a partir do 4º período, que eu me formei em 2002. Então, quando eu entro na enfermagem, de fato, no lidar com o paciente, na assistência prestada, é que eu consegui assim, associar, né, o que é o diagnóstico com o que eu posso fazer diante daquele diagnóstico. E não apenas na prescrição em si, em focar na prescrição, em focar no que o profissional médico prescreveu e focar ali em administrar aquela medicação, mas entender o porquê daquela doença e, principalmente, entender o que eu posso fazer para além daquilo. E aí eu me vi na enfermagem dessa forma e não me vejo fora da enfermagem. E consegui, obviamente, né, no decorrer da minha trajetória, aliar aquela vontade tão grande que eu tinha de ser professora, né, sendo a professora de, hoje, algumas pós-graduações. E, assim, eu acho de extrema importância, né, a gente falar um pouquinho sobre essa questão da interpretação de exames, como você bem trouxe, né? Não é simplesmente administrar uma medicação conforme a prescrição médica. É importante que a gente entenda de fisiopatologia, de farmacologia, Exatamente. Porque nós somos seres pensantes. Eu costumo falar isso para os meus alunos. A gente não está aqui querendo formar pessoas para simplesmente obedecer ordens. Exatamente. Vá ali fazer um curativo, vá ali fazer um banho no leito, vá ali faça uma medicação intramuscular, mas você questionar se de fato aquela medicação condiz com o que o paciente tem é muito importante. Principalmente, eu falo isso para os futuros técnicos de enfermagem. Porque, assim, a gente tem situações do dia a dia. Eu vi uma história recentemente de um profissional que administrou uma penicilina benzatina na via intravenosa, porque o médico, por engano, fez essa prescrição errada, mas ele, entendendo farmacologia, observando a ampola, vendo tudo condizendo para a intramuscular, fez errado. Por quê? Porque o médico prescreveu. Então, eu acredito, né, que essa questão de entender e interpretar exames é algo libertador para a gente realmente poder não depender de outras categorias, de conversar de igual para igual, né, muitas vezes, com outros profissionais, já que a gente faz também parte da equipe multi. E lembrar também que nós somos parte de uma equipe. E muitas das vezes a gente vê alguns profissionais técnicos, e às vezes até enfermeiros, com medo de questionar o outro colega. Sim. Um médico. Sim. Com medo. Gente, não é para ter medo. Se você sabe daquilo ali, e aí, como o Milka falou, né? Você sabe interpretar isso, se você entende, você tem respaldo para chegar e questionar. Isso aqui é isso mesmo?
Exatamente. Então, você tem argumentos. Você tem argumento. Então, não é medo, não é ter medo. Fazemos parte de uma equipe multidisciplinar. Né? Então, exatamente. fecha tudo. Então, essa questão da interpretação de exames, a gente queria entender um pouco sobre a atuação da enfermagem nessa questão de interpretar exames, em que momento a gente vai utilizar, como a gente pode, durante o nosso dia a dia, seja num consultório de enfermagem, seja na parte hospitalar, como a gente pode atuar nessa questão de interpretação de exames. Na verdade, a interpretação de exames, a solicitação, né, e, por consequência, a correlação entre exames e a interpretação, muita gente, depois que eu abri meu Instagram, né, que eu, de fato, decidi ensinar, inclusive lá no Instagram, a interpretar, ainda que, obviamente, né, em pouco tempo, no Rios, enfim. Muita gente vinha, inclusive enfermeiros, médicos, e me perguntar: e enfermeiro pode solicitar exames? E enfermeiro pode interpretar? Ou dizia até assim: pode solicitar, mas não pode interpretar. Né? Assim, fazia a afirmação e já falava de uma negativa que não é verdadeira. Né? A interpretação ela está respaldada, né, não só na Lei do Exercício Profissional, mas também numa resolução COFEN que data de 1997. Então, é a resolução 195 de 1997. Eu costumo dizer sempre nas minhas aulas que a interpretação ela te dá uma clareza no diagnóstico, que a gente precisa sempre, sempre. Ela é um adicional, é o que vai te fazer te diferenciar do todo. Não só te diferenciar do todo, porque você vai saber interpretar, mas te diferenciar do todo no sentido de se destacar enquanto profissional. Sim. Porque pouca gente sabe. Né? Então, o que eu costumo sempre dizer é que a gente precisa saber solicitar. Então, eu preciso, antes de solicitar, antes do que solicitar, naquele rol de exames que a gente tem imenso, a gente precisa olhar o paciente, a gente precisa saber da história dele. Conversar com ele. Conversar com ele, entender quem é aquele paciente. Então, um paciente que já tem um diagnóstico de diabetes para mim e que eu preciso monitorar aquela diabetes dele, não necessariamente vai ter a mesma solicitação de exames de um outro paciente que também é diabético. Então, eu preciso olhar para aquele paciente, saber da história clínica dele, saber da história pessoal, da história familiar. Eu preciso examinar. E eu preciso entender o que é que está acontecendo no momento também. Eu vou para o passado e eu chego no presente para entender o que é que esse paciente está apresentando. Para ali eu conseguir, na minha cabeça, ter o raciocínio clínico e crítico de o que selecionar naquele rol de exames. Selecionado, eu não faço uma pura marcação de X, que a gente vê muito em consulta. Né? Eu tenho que olhar aquele exame e dizer: esse exame aqui, eu vou precisar solicitar esse também, porque ele faz correlação. E, para além disso, na minha interpretação, eu saber fazer essa correlação. Entender e fazer uma análise que quase ninguém faz, que é uma análise pré-analítica de um paciente que pode chegar para você com alteração no exame e não necessariamente ser uma alteração. Porque ele teve uma forma de coleta que alterou o exame, ele ingeriu alguma medicação que não poderia ter ingerido na véspera do exame, ele não fez não avaliou aquele paciente como deveria, né? Ele fez uma ingesta alimentar totalmente errada, ele fez um jejum errado, né? Assim, uma enormidade de coisas. Então, quando a gente fala em interpretação de exames, não é a gente pegar aquele papel, a gente ler, olhar para o lado direito e dizer: está alterado ou não está alterado. Que, inclusive, a gente, né, e nas minhas aulas, a gente já faz a crítica do valor de referência. Né? O valor de referência hoje é um valor que é o valor de uma população geral que eu não me enquadro. Né? Eu vou avaliar... Né? É muito generalista. Eu estou avaliando um idoso ali no mesmo valor de referência que tem uma pessoa jovem. Então, eu não vou nunca me comparar
aquele valor que está ali do lado direito, a mim, o meu como o do meu pai, por exemplo. Meu pai é hipertenso, meu pai tem 76 anos de idade, não faz sentido eu ter o mesmo valor de referência que meu pai. Mas aquele é um valor de uma população geral e que a gente não utiliza mais. Que a gente utiliza valor ideal, o que a gente chama de valor ideal. Esse valor ideal, ele é calculado por uma curva de Gauss, enfim, tem todo um como acontece isso, e a gente utiliza ele para fins da longevidade, olhar para frente. Então, assim, veja, esse paciente ele está caminhando para uma diabetes. Ele não está diabético. Mas, se daqui a 6 meses ele fizer um exame, pode vir uma diabetes. Aí, se você não sabe olhar para o exame dessa forma, ele vai ter que apresentar, com 6 meses, uma doença. Quando naquele momento você poderia, com aquela interpretação correta, ter feito um direcionamento completamente diferente da vida daquele paciente. Então, é esse o destaque que a gente pode dar na nossa profissão, porque somos nós, né? Eu falo muito da atenção primária porque eu sou da atenção primária. E me vi, e me enxerguei também na atenção primária, pela autonomia do enfermeiro na atenção primária, pela parte social de adentrar a família das pessoas e entender o contexto, não apenas da clínica, mas o contexto que influencia naquela clínica, que é o contexto social. Então, ali, eu costumo olhar aqueles exames de uma forma completamente diferente. Eu vou ver a parte social, eu vou ver o porquê aquele paciente que mora naquela casa, convivendo com aquele contexto familiar, com aquele ambiente estressante ou não, em que momento ele coletou aquele exame, eu conheço ele, eu crio um vínculo com ele. Então, o exame, a interpretação de exames, ela vai além da gente pegar um resultado, ler e dizer eu sei. Eu sei, todo mundo faz. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos o seguinte: ler exame, todo mundo lê. Se você levar para uma pessoa na padaria e dizer assim, olha para aqui, baseado nesse resultado aqui, que é o exame, o valor de referência, está alterado ou não está? Ele vai olhar que aquela margem está fora do valor de referência e vai dizer para você, não, está errado. Você está com problema. A diferença do profissional de saúde, que de fato sabe ler, solicitar, correlacionar e interpretar exames, é não fazer o que essa pessoa que é leiga faz. Isso. Aí deixa eu só fazer algumas perguntas rápidas. Para a gente poder se especializar nessa questão de interpretação de exames, qual seria a pós-graduação que o enfermeiro ele pode estar cursando? Seria hematologia? Qual seria? A gente tem diversos exames para diversas clínicas, né? Então, quem envereda para a área, e aí falando do profissional de saúde como um todo, na nutrição, vai, obviamente, enveredar para os exames de metabolismo dos minerais, das vitaminas, parâmetros glicêmicos, lipídicos, hemograma, e por aí vai, função hepática, e por aí vai. Quem está na nefrologia vai enveredar para a função renal e em associações, sempre em associações. Quem quer se especializar não só nos exames, né, por clínicas, mas também na hematologia, daí a pós-graduação ou a residência é a residência de hematologia e hemoterapia. Então, pelo que a gente ouviu também, eu acho que essa questão da interpretação de exames, ela é essencial para qualquer área que o enfermeiro vai atuar. Se eu estou na estratégia de saúde da família, vou usar e muito. Seja porque a gente faz pré-natal, seja porque a gente acompanha o crescimento e desenvolvimento infantil, a gente precisa interpretar, solicitar bastante, né, exames. Então, é enriquecedor para qualquer pessoa. Vou trabalhar com feridas e curativos pela conversa que a gente teve, né, previamente. Também existem, né, especialidades que a gente precisa desse conhecimento. Então, de qualquer forma, seria uma especialidade que seria interessante para todo enfermeiro. Eu diria até que é essencial. Essencial. Essencial, porque se a gente pensar na gama de possibilidades de tratamento, e diria mais prevenção, né? Que é como você falou, Exatamente. Ele chega com alteração aqui, mas que não é, mas que pode vir a ser. Então, se eu tenho a noção disso, eu vou pegar esse paciente, olha, vamos fazer uma dieta? Vamos tirar o pãozinho? Vamos Você vai se direcionar organizar? a conduta.
né? Então você já previne algo que pode acontecer. Então, daqui a 6 meses ele volta, não tem mais aquilo ali. Então, é essencial esse conhecimento. No meu tempo, interpretando exames, eu precisei e ainda preciso muito me fazer entender ao paciente quando ele já vem, obviamente, muitas vezes de outros profissionais, com um resultado que, teoricamente, para ele, entre aspas, está normal. Porque ele veio e diz assim, olha, tá normal, mas eu vim do profissional X e estava normal. E aí eu vou para a parte lúdica, eu vou para a parte de explicar o porquê das coisas, e aí a importância da fisiologia, dele, para que ele entenda que, olha, não está normal. Para falar de uma possível diabetes, né? A diabetes, inúmeros artigos mostram que a diabetes, ela te sinaliza 10 anos antes. Olha aí. Né? 10 anos antes. Então, você está direcionado naquele caminho para a doença muito antes dela aparecer. E aí, eu dizer para aquele paciente que, embora ele esteja com a glicemia excelente, dentro dos padrões de referência, já avaliado por outro profissional, de que está normal, mas ele não está no contexto da insulina, ele está apresentando uma resistência à insulina, que daqui a 6 meses, às vezes, a depender do hábito de vida, muito antes disso, ele vai se apresentar diabético. Eu preciso me fazer... eu preciso trazer essa confiança para esse paciente. Ele precisa acreditar em mim. E para acreditar em mim, eu preciso saber como mostrar a ele como acontece o caminho para as coisas. Então, assim, eu costumo dizer para o aluno que, assim, seja ele da pós, seja ele do meu curso, eu sempre digo, olha, você precisa entender o porquê. Se você entender o porquê, você vai se fazer acreditar. Então, assim, eu já... quanto mais eu pratico e exercito aquela interpretação de exames, aquilo fica tão claro e cristalino para mim, quando eu leio, que parece que eu estou lendo uma coisa corriqueira. Então, eu pego aquele anamnese que eu fiz. Eu pego um exame físico bem feito. E eu fecho com uma clareza que eu olhei ali, eu digo, é claro que é isso. E às vezes eu recebo exame de profissionais, de alunos meus, assim, que saem do curso e ainda estão inseguros, né? Poxa, eu acho que é isso, mas eu vou mostrar a Carol se é mesmo. Carol, vou te dizer, a história do paciente é essa. O exame é esse. E eu acho que é isso. Eu digo, por que você acha que é isso? Por isso, por isso, por isso. Faz um raciocínio, assim, perfeito. Perfeito. Eu digo, e qual é a sua insegurança? Senão eu queria só confirmar. Mas, assim, é porque é o aprender do alicerce. Não é o aprender de que isso aqui é importante, você associa com isso e faz isso, sabe? É o entender o porquê das coisas. Já pegando esse gancho do aprender, né? Você como professora, né, instrutora dentro desse processo, né? Você também falou que foi para as redes sociais. Isso. E aí é o que a gente hoje é a forma de divulgar numa grande massa. Isso. Né? As redes sociais. Então, fala um pouquinho para a gente como é que é essa coisa de ser preceptora, influenciar na formação desses profissionais e também dentro desse contexto aí com a internet, porque a internet é um desafio para a gente que não tem o hábito, né? Uma coisa que você vem, a galera jovem aí pega, vai e se dói. Pelo menos, eu confesso que é um desafio para mim. Às vezes eu assim, meu Deus, eu tenho que fazer esses stories, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui. Mas é isso que chega lá. Então, fala um pouquinho sobre essa influência como preceptora e influenciadora dentro do digital também. Eu acho, assim, fantástico a internet. Eu acho que, assim, se na minha época, eu sempre falo isso. Se na minha época de estudante eu tivesse a internet que eu não tinha, nossa, eu tinha aprendido tão mais e tão mais rápido e eu tinha feito tanta coisa diferente, sabe? Então, quando eu criei esse Instagram, que é um Instagram profissional de fato, eu criei muito amador, sabe? Eu dizia, eu dava uma aula, aí o aluno dizia assim, fala disso no teu Instagram, pra gente não esquecer.
Aí eu ia, montava um esqueminha de interpretação de exame e pá, jogava lá. E ia fazendo isso. E aí, cada vez mais que eu me apresentava nas aulas, eu botava lá no Instagram. Aí as pessoas diziam, meu Deus, o Instagram. Mas era, minha gente, uma coisa assim muito amadora, sabe? No sentido de, eu pegava um papel, né, de resultado de exame, e ainda faço isso, viu? Eu ainda faço isso. Mas pegava e começava a desenhar a interpretação ali. Assim, faz assim, dessa forma faz dessa, e daí foi. E as pessoas começaram a gostar muito daquilo. E as pessoas diziam, mas é massa isso, que negócio arretado, Carol, faz mais, faz mais. E aí eu costumo dizer que eu fui empurrada para a rede social. É ainda muito difícil para mim lidar com a rede social. Porque, como eu falei aqui para vocês, assim, tem muita gente que questiona, né? Mas sua formação é enfermeiro. Mas não é só médico que interpreta exames, não. Ou não é só biomédico, ou não é só nutricionista, sabe? Então, eu tenho ainda que aprender muito a lidar com isso. No sentido de que eu respondo da forma mais educada possível, porque eu entendo que é uma desinformação, uma ignorância, de fato. Isso. E que eu estou naquele espaço para difundir que nós, sim, também estamos na hematologia e também estamos na interpretação. E como preceptora, esse é meu papel. Mas é um Instagram que ele tem crescido muito, né? Ele tem atingido muitas pessoas. Eu tenho me sentido muito orgulhosa do trabalho no Instagram, no sentido de que eu já ajudei muita gente sem nem saber. Isso. E que as pessoas me abordam e dizem, olha, Vê, aquela interpretação que tu colocasse no vídeo sobre a diabetes mascarada, né, que é exatamente isso que eu iniciei falando com vocês, ajudou. Por quê? Porque eu levei a minha mãe, eu sou profissional de saúde, eu levei a minha mãe, eu retornei para o médico, a gente começou a mudar hábito. E então é uma coisa que, assim, que transcende, né, a preceptora, Carol, sabe? Atinge pessoas de uma forma para a vida das pessoas. E não apenas, não que não seja muito, mas não apenas o aluno, sabe? Ele passa, ele rompe outras barreiras. Isso. O legal disso também legal não, muito, muito importante, né, que você trouxe aí, é quebrar essa coisa de um enfermeiro não pode. Paradigmas. Isso, não pode, não deve. O quê? Como assim? Isso. Você é enfermeiro? Isso. Gente, enfermeiro pode tudo quanto for possível para ele. E é muito bom isso, ver que dentro das redes sociais ela tem esse poder de quebrar, conscientizar, ajudar, né? E transformar, porque você está transformando. Isso. E a gente falou muito, a gente entrevistou Priscila Ferraz. Sim. E a gente estava justamente comentando, né, a dificuldade dos enfermeiros em abrir consultórios de enfermagem por conta da ignorância, né, não somente da população, como até de algumas instituições, né? Às vezes autorizam, mas vem outra pessoa e embarga. Não tem como vocês abrirem, porque vocês não têm liberdade de fazer isso. E a gente tem que estar reafirmando, olha, de acordo com a legislação tal, a gente pode sim. E é importante pessoas que levantam bandeiras. Querendo ou não, Carol, você está abrindo aí portas para as pessoas que talvez não tenham atinado para essa área. A gente está aqui conscientizando a população de que enfermeiro pode interpretar exame, enfermeiro pode solicitar exames. Nesse caso, a gente até falou sobre a questão de algumas matérias que circularam, né, um tempo atrás, de postos de saúde, saiu até na Globo, a gente falou sobre isso, que estava sem médico, e a população caindo em cima porque o enfermeiro estava fazendo pré-natal, e aí veio o questionamento, que absurdo, o enfermeiro fazendo pré-natal, e aí o Corém foi lá e teve que corrigir essa reportagem, porque o pessoal realmente ficou achando que a gente estava cobrindo o buraco de uma coisa que a gente não poderia fazer. Fazendo algo indevido. Exatamente. E faz muito bem feito. Isso. E ainda digo mais, né? Ainda isso, Se a gente for comparar, eu até falo também para os meus alunos, quando eu estou falando sobre pré-natal, se você for olhar a consulta, a evolução, não querendo descredibilizar, mas assim, até a abordagem, a letra em questões de coisas que a gente até passa desapercebido, de, poxa, tirar dúvidas com relação ao lado pessoal, ao lado profissional, ao lado
sentimental dessa mulher, isso vai interferir na tua gestação e ela tá ali no consultório, às vezes se abrindo. E é muito bonito de ver, né? Essa autonomia que a gente tem na área da atenção básica. Então, a população precisa entender que a gente tem esse papel. E também, uma coisa que eu achei interessante que a Carol falou, que o teu Instagram, ele ajuda profissionais, mas até pacientes, né? Ajuda. Pessoas que não são da área, mas que agora eu entendi que talvez a minha glicose pode não estar tão bem assim. Não é porque eu estou num valor de referência de que eu estou ali fora de perigo, né? Então, nesse caso, você está sendo pioneira. Eu não sei se tem alguém que te inspirou. Existiu algum enfermeiro que você observou que, poxa, eu migrei para essa área de hematologia por causa dessa pessoa? Existiu essa referência para você? Como hematologia, não. Por quê? Porque a minha residência, ela foi a primeira do estado. E por que eu escolhi a hematologia, né, na residência? Eu já entrei na atenção primária. E aí, comecei a estudar para a residência. Não existia a residência de hematologia e hemoterapia, mas eu sempre gostei da área de hematologia. Eu já tinha feito cursos na Universidade Federal na área de dos biomédicos, né, da biomedicina, sobre interpretação de exames, porque eu sempre gostei. E aí, quando abre, né, a residência, que foi o primeiro ano da residência, só tinham 2 vagas e eu disse, meu Deus, eu preciso entrar na residência e me especializar. Será que eu vou enveredar por essa área que tem 2 vagas e que não é uma área que eu nunca tinha visto enfermeiro atuando no sentido de, assim, de dizer, eu sou especialista. É óbvio, né? No Hemocentro, no Hemop, tinha e tem profissionais assim que me inspiram até hoje. Mas, assim, era a primeira residência, era a primeira especialidade. E eu não conhecia outra pós-graduação que tivesse. E daí eu disse, não, eu vou fazer porque é uma coisa que eu gosto. Eu achava, minha gente, assim, como as células do corpo da gente trabalham de uma forma, uma perfeição. A ponto de você não precisar tomar uma medicação. Porque você tem uma imunidade, seja ela inata, que você nasce com ela, quanto a adaptativa, que é aquela que você adquire nas vacinas em uma outra doença, e te faz ficar bom, sem necessariamente precisar te medicar. Então, isso para mim era fantástico, assim. E aí, quando eu entro na hematologia, na residência de hematologia, isso foi abrindo, assim, para mim. E eu fui me apaixonando pela hematologia cada vez mais. Mas eu digo assim, que eu cravei a hematologia em mim quando eu entrei no transplante de medula, que hoje é chamado de transplante de células-tronco hematopoéticas. Por quê? Porque lá a gente foi também o primeiro grupo que fundou o transplante do Hemop, que depois fechou, enfim. Mas lá existia uma pessoa chamada Iris Maciel Costa. Eu não vou nunca na minha vida deixar de enaltecer Iris, porque Iris, ela dizia assim, a base daqui é estudar. Você tem que estudar. Ninguém aqui lidou com paciente de transplante. Todo mundo aqui está sendo a primeira vez. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprimorar e a gente precisa ser o melhor. Com todas as particularidades do paciente com transplantado. E aí, aquilo para mim foi... Eu fui estudando cada vez mais a hematologia, eu fui entendendo mais ainda a função das células, eu fui entendendo a interpretação de exames, e eu fui entendendo a importância da gente saber a interpretação de exames, porque lá a gente tinha autonomia para isso. A gente não era executor de tarefas, sabe? A gente era participante daquilo e a gente fazia análise crítica, inclusive, em cima da assistência, não só prescrita, como a assistência que a gente sabia que tinha que prestar. E aí eu enveredo por essa área com profissionais que foram surgindo depois e que foram me inspirando depois, né? Como Iris, como Neuza, como Catiúcia, enfim, com vários profissionais que de fato me inspiraram, mas me inspiraram depois que eu entrei.
Interessante. Eu acho que eu vou até fazer essa pergunta padrão no podcast, porque querendo ou não, a gente sempre tem alguém que a gente faz... Inspira, né? Se inspira. Até se apaixona mais pela Isso, enfermagem. exatamente. Eu digo que na faculdade, a cada disciplina que passava, eu ficava me apaixonando ainda mais e entendia que realmente era a minha profissão. E eu morria de medo de chegar numa matéria e pensar, meu Deus, será que realmente eu sou da enfermagem, realmente? Então, os professores, né, são de extrema importância para estimular, como também para o contrário, né? Tem aquele professor, às vezes, que, em vez de estimular, ele meio que desanima. Isso. Mas que bom, né, que tiveram pessoas, né, no seu caminho que fizeram com que você seja a profissional que você é hoje. Carol, tem uma dúvida aqui na minha cabeça. Ela tá falando e vai surgindo. A gente tá falando muito, você tá trazendo muito pra gente esse mundo, né, que tá aí já, sempre esteve, né, mas que você tá descortinando ele para a sociedade, para a enfermagem, para um todo. A gente tem, para os enfermeiros a nível superior, a gente tem a pós-graduação, as residências, e para o técnico de enfermagem que está se formando hoje, como é que ele pode atuar dentro dessa área? Existe alguma formação, existe alguma capacitação, existe algum curso de curto tempo, de curta duração, que esse técnico possa se aprofundar e também ter essa excelência no atendimento? A gente tem muitos cursos de extensão para técnico de enfermagem, de hemoterapia, que é uma outra área. Existe a hematologia e existe a hemoterapia, que são as ações transfusionais, né? Que não se restringe apenas a gente colocar uma bolsa de transfusão, por exemplo. Então, a gente tem muito enveredado para o técnico essa área da análise clínica, né? No sentido da coleta, né? Como flebotomista, que não necessariamente precisa ser técnico. A gente tem da análise, né, do processamento do sangue, e a gente tem da hemoterapia. Então, a gente pode pensar no técnico nessa área, nesse rol da hematologia. Mas eu costumo também falar que, assim, o fato só o enfermeiro, pela resolução, poder solicitar e interpretar, isso não quer dizer que o técnico de enfermagem não possa acompanhar essa função do enfermeiro. Porque é muito importante que a gente cada vez mais empodere a profissão, seja ele como profissional de nível superior, como profissional de nível médio. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, inúmeras, né, a gente está diante de um paciente e a gente precisa, e eu com toda a expertise que eu sei que eu tenho na interpretação, por várias vezes eu já tive colega técnico de enfermagem e eu já tive estudante de enfermagem comigo, que disse assim, já sei, é isso. Então, te direciona para aquela conduta. E eu costumo dizer, quem mais me ensina hoje são os profissionais que eu ensino. Então, eu aprendo tanto com essas pessoas, porque me direciona de que forma eu vou aprender, me direciona de que forma eu vou lidar com o paciente, me direciona e me coloca ainda mais a importância de estudar. E o técnico de enfermagem não foge disso. O técnico, ele não é técnico. Eu costumo sempre dizer isso para os técnicos que trabalham comigo. Assim, o técnico, ele não é técnico porque ele é executor. Né? O técnico é técnico na nomenclatura de ser o nível de curso técnico. No entanto, ele precisa ir além daquilo. Obviamente, ele, pela resolução, não pode solicitar exames, mas ele pode sim acompanhar a interpretação. Isso. E assim, a investigação para um diagnóstico é uma ação meio que de detetive. A gente vai rastreando pela clínica, pelos exames, e o técnico ele está ali na ponta, conhecendo o paciente. Então, ele é de extrema importância na coleta de informação. Ele precisa ajudar para poder interpretar, será que realmente na hora da coleta não houve contaminação? Exatamente. Não houve a análise pré-analítica do técnico. Né, eu saber, a gente fala de uma coisa tão assim, que eu disse assim, mas meu Deus, Carol, até isso. Mas a coleta de um sumário de urina. E não é você pegar um pote, colocar e fazer um xixi? Não. Não é. Não é. É só eu fazer um asseio, colocar o pote e fazer o xixi? Não, não é.
E isso, a gente tem resultados completamente contaminados porque as pessoas não sabem orientar a técnica correta. E aí está o técnico. Exatamente. Né? Então, assim, é a base, né? É o alicerce da interpretação. Aí está a importância de Aí continuar existe aprendendo, muita dúvida. continuar Exatamente. estudando, buscando. Quem né? nunca ouviu uma pergunta no WhatsApp, olha, eu vou fazer exame tal, quanto tempo de jejum Exatamente. mesmo, hein? É 7, é 12 horas, eu não sei se eu posso beber água, se eu não Como posso beber até que água. horas? Exatamente. Para o Beleza, remédio ou como? não para o remédio que eu tô É, tomando? isso. Aonde eu armazeno? Tem algumas coisas que a gente vai armazenar na geladeira. Como é que a gente vai fazer isso? É muita dúvida. É um universo que muitas vezes a gente não se preocupa em estudar. Exatamente. E aí vem a importância também do técnico para falar sobre os cuidados da coleta, Exatamente. do dia da coleta. Então, realmente, não é uma questão só da enfermagem, temos mais autonomia nesse sentido, porém, o técnico ele também vem ajudar a contribuir para que esse resultado seja... Seja fidedigno. Pois é. Né? Aí esse conhecimento é primordial, porque no momento que você está ali no ambiente hospitalar, tem um paciente que vai precisar de uma transfusão sanguínea. Então, o técnico está ali o tempo inteiro. Então, ele precisa ter esse conhecimento. Né? De repente, alguma alteração, alguma coisa, entender, ler aquela bolsa, saber o que é aquilo. Então, Isso. é importante Isso. esse conhecimento, muito importante. Isso. E atualmente você empreende nessa área, né? Eu queria saber um pouco sobre essa parte, né, dos teus cursos. Fala um pouquinho para quem está assistindo. Então, quando eu abro o Instagram, né, para um Instagram direcionado aos profissionais de enfermagem e profissionais de saúde, obviamente, que lidam com a interpretação de exames, eu abro também a perspectiva de atingir o maior número de pessoas, né, no que eu posso ensinar, no que eu consigo mudar a mentalidade das pessoas em relação à interpretação. E aí, eu inicialmente comecei a empreender, né, com os cursos presenciais. Então, eu iniciei com parceria, né, o curso presencial. E depois eu percebi que eu precisava atingir mais pessoas. Eu sei da importância da gente estar junto, da gente aprender presencialmente. Mas eu também sei da importância da gente chegar lá naquela pessoa que está no interior do estado, que não consegue vir para cá, ou que está em outro município e que queria ter essa aula e não teve acesso ainda. Então, eu começo a empreender no digital, no curso online. Né? Hoje, a gente tem um curso rodando, que é o curso de interpretação, que a gente chama de primeiro módulo, que a gente tem os módulos, algumas aulas, a gente não consegue dar todas, obviamente, e a gente está para lançar agora um curso que é o curso de interpretação de exames com enfoque no tratamento de feridas. Tratamento de feridas, qual é a diferença? Né? O estomoterapeuta, a pessoa que é especializada em tratamento de feridas, ele sabe muito e se aperfeiçoa cada vez mais em cobertura, na melhor tecnologia a ser utilizada naquela ferida, e de que forma realizar o melhor debridamento, qual é o debridamento autolítico, qual é o mecânico que eu utilizo, a melhor técnica, a utilização de tecnologias como laser, por exemplo, então se aprimora no curso de laser e vai se aprimorando. No entanto, eu sou enfermeira da atenção primária e muitas vezes eu não me senti segura para realizar um debridamento sem antes ter em mãos, embora eu pudesse e soubesse fazer aquele procedimento, ter em mãos o coagulograma de um paciente. De dizer assim, vai que eu começo a debridar, sei que não vou aprofundar, né? Vou fazer o debridamento até onde eu posso ir, até no limite que eu posso ir, mas eu debrido e o paciente começa a sangrar. E aí? E ele pode sangrar por uma plaqueta baixa, ele pode sangrar por uma deficiência no fator de coagulação, ele pode sangrar por um problema hepático, ele pode sangrar por uma diversidade de coisas. E aí eu comecei a entender que eu estava tratando a ferida. Eu não estava tratando o paciente de uma forma holística, sistêmica. E aí eu comecei a pensar de que se o paciente já não chega para mim com um exame recente e eu não aprimoro ali aquela solicitação, eu preciso olhar para ele de uma forma e uma abordagem completamente diferente do que só olhar uma ferida.
Exatamente, porque a ferida, ela não cicatriza só de fora para dentro. Exatamente. Ela é de dentro para fora. Exatamente. Então, esse paciente tem deficiência nutricional. Isso. E tem a questão do diabetes, né? A diabetes, diabético, como é o que fica paciente isso aí? não é diabético, não tem deficiência nutricional, mas tem uma Vascular. dislipidemia, um colesterol elevado. Onde é que isso afeta na minha cicatrização? E aí a gente tem pessoas utilizando e prescrevendo a melhor cobertura para aquele paciente. Sendo que o que ele precisava era a base. Era organizar aquela base. E aí a gente até para e pensa, eu já vi alguns casos, mas eu já fiz de tudo aqui. E tá não dando resolve. certo, não está resolvendo, mas porque o problema é mais Exatamente. lá fundo mesmo, Exatamente. você tem que ir lá resolver. E eu ainda vou além, que é a de que a gente utiliza muito protocolos padrões, assim. Então, é bom para a ferida se o paciente tomar vitamina D, ou se o paciente tomar um suplemento de ferro, ou uma vitamina C. E isso passou a ser um cotidiano. Olha, o senhor vai ficar melhor se o senhor tomar isso e tomar aquilo, enfim. Mas, muitas vezes, o paciente gasta, né? Quando o paciente está no serviço particular, né? Muitas vezes sem poder, mas entendendo que o SUS muitas vezes não fornece aquela melhor cobertura, ele paga por ela. E ele paga por aquele melhor suplemento. E aí ele não vê melhora. Você solicita o exame dele de novo e você olha e você diz assim, mas tá do mesmo jeito. Não melhorou absolutamente nada. Aquele ferro continua baixo, aquele cálcio está desregulado. O cálcio faz parte de toda a cascata de coagulação, ele é importantíssimo na ferida. Então eu não pedi o cálcio para avaliar, eu não fiz o cálculo do cálcio. Enfim, e aí eu onero ainda mais aquele tratamento para uma pessoa que nem teria condições de pagar. Paga a tua consulta, paga a cobertura que tu prescreveu, paga o suplemento que tu viu que estava no protocolo e prescreveu, mas tu não sabia as interações que existiam entre aquelas vitaminas. Que não adiantava tu passar um ferro com cálcio que ele não ia absorver. Que o sulfato ferroso entra de uma forma e é metabolizado de outra no intestino delgado. Isso. E o paciente vai só ter diarreia ou constipação, ou estufamento. Então, daí eu pensei nesse curso de interpretação de feridas para o tratamento de feridas. Por quê? Porque é um olhar diferente. Eu olho o paciente de uma forma holística. Peraí, tu está me apresentando uma ferida que eu sei tratar, que eu sei o melhor para aquela ferida, mas eu quero entender se o que você tem é a ferida ou você tem algo a mais que eu posso te ajudar. E o paciente vai te olhar de uma outra forma. Porque na cabeça dele, ele está ali para você só olhar o pé ferido. Não para você olhar ele por um todo. Eu hoje trato um paciente que ele chegou para mim com uma ferida no pé, mas que eu já encaminhei ele para o hepatologista por conta de uma hepatite C, porque eu pedi a função hepática dele. Então, se eu não tivesse pedido a função hepática, ele não sabia nem que tinha hepatite C. Daqui a pouco morria e nem ia ter conhecimento. Ele até disse, eu vim aqui e já passei por tanta gente. Exatamente. Porque eu direcionei, né, aquele acompanhamento não apenas para o pé, para a ferida que ele tinha no pé. Então, é esse o tratamento que o paciente merece. E que você, enquanto profissional, vai se destacar, porque ninguém faz isso. Ou quem faz muito pouco. E aí você vai ser o diferencial no seu mercado de trabalho dessa forma. Sabendo do que é necessário que você saiba, de uma forma prática, sem você precisar ler um monte de livro para entender como é que acontece, e ir melhorando a sua conduta com o paciente. O paciente vai sair agradecido, a recuperação vai ser mais rápida e o tratamento extremamente menos oneroso, que é exatamente o que ele quer. Pois é. Então, gente, a entrevista de hoje está sendo uma aula. Não sei se vocês estão percebendo. Maravilhosa, por sinal. A gente está tendo um estalo, né? Para a gente atentar para essa questão. Porque muitas vezes a gente acompanha, eu mesmo no bloco cirúrgico acompanho alguns cirurgiões vasculares que só pensam, vamos tirar esse dedinho aqui, tá tudo certo, exatamente, cuide. Mas eu não vejo esse olhar de preocupação com realmente o que está se passando com aquele paciente, como é que está a questão da influência do ferro, do cálcio, como foi dito aqui. E acaba que a gente fica muito mecanizado em cuidar do prático e, enfim, saber que aquele pé tem um contexto. Exatamente.
seja ele Tem biológico, uma história, né? seja Uma ele história. social, seja ele... tem uma história. E assim, os exames, a gente abre, assim, às vezes o paciente, quando entrega o exame para o profissional, ele fica olhando pra gente como se estivesse olhando para um vidente, né? Ela vai dizer a minha vida agora, olha, você tá traindo o seu marido aqui. Exatamente. Mas querendo ou não, mas é bem isso. o sangue, ele diz muita coisa. Muita. E assim, às vezes a gente tenta até mascarar, né? No dia do exame, realmente, o paciente, às vezes, né, tenta comer bem, dormir direitinho, para ver se no resultado não denuncia tanto. Mas a gente também tem os biomarcadores que pegam o paciente na mentira. Exatamente. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Os exames não mentem. Mas tá muito interessante o nosso papo, porque a gente nem percebeu que o tempo foi passando, né? Como sempre, né? Sempre. E a gente já está caminhando aí para a nossa parte final. E a gente queria que você deixasse uma mensagem para os futuros profissionais, para os que estão já no mercado de trabalho, sobre uma mensagem motivacional realmente. Você que já está no mercado, sobre a sua atuação, sobre a questão das interpretações, o que é que você diz para esse público que está aí, que talvez não tenha nem atentado para esse lado da importância, da relevância, né, do que você trabalha, do que você defende? Eu costumo dizer que a gente precisa se apaixonar todos os dias pelo que a gente escolheu fazer. Eu costumo dizer que o estudo nunca vai ser demais. Eu costumo dizer que a gente precisa cada vez mais se destacar no mercado de trabalho. Que as pessoas não te procurem como um especialista por ser o mais barato, mas principalmente por ser o melhor. E a gente só consegue isso se a gente estudar e se a gente se dedicar ao que a gente tem e escolheu fazer. Escolheu como propósito, escolheu como segmento de vida, caminho para a vida. Então, eu sempre digo para os meus alunos, a gente quer o piso salarial? A gente quer o piso salarial. Mas a gente precisa querer, para além do piso, o teto. A gente precisa querer estar lá em cima e se diferenciar. Carol, você é diferenciada. As pessoas dizem assim, não, eu não sou diferenciada. Eu costumo dizer que a gente faz apaixonado pelo que escolheu fazer e a gente direcionou, né, a vida para aquele propósito. E é assim que eu me sinto. Apaixonada pelo que eu faço. Feliz em poder e ter a oportunidade de divulgar o que eu sei, mas principalmente em ter a oportunidade de diariamente aprender. E aí é essa mensagem que eu deixo. Não deixe de querer aprender absolutamente todos os dias. Estamos Perfeito. muito agradecidas, né, por sua presença aqui, Carol. Inclusive, você que está até aqui nesse momento, a gente vai colocar aqui as redes sociais. Qual o seu Instagram, Carol? Confirma pra gente aí o profissional, se tem o pessoal, não sei, mas o que você quer publicar para o pessoal que está assistindo. Meu Instagram profissional é @profa.carolsoares. Nele a gente tem inúmeras interpretações, né? E, obviamente, a divulgação dos produtos digitais que está sendo lançado em breve. Nós temos um mimo, né, Jane? Sim, sim. Tem. Diga aí, Jane, traga aí para nossa convidada. Pois é. Esse é o mimo do nosso espaço aqui para você. Mas, meu Deus, Não eu já estou esquecer. tão agradecida em estar aqui. Em estar aqui, ainda vou ganhar presente. Com Com certeza. certeza, pra você não esquecer nunca mais desse momento. Não. E para não errar, enfermagem, café, xícara, pode falar enfermeira. Exato. Eu amo café, minha gente. Altera alguns exames, mas eu amo café. Eita, por falar nisso, é um papo para um outro assunto. Obrigada, minha gente. Muito bom, gostei muito. Então, a gente espera que vocês que acompanharam a gente tenham aproveitado, curtido. Qualquer dúvida pode chegar lá nas redes sociais, no nosso Instagram, no Instagram de Carol. E, assim, é um espaço realmente para protagonizar enfermeiros de sucesso. Enfermeiros e técnicos de sucesso também.
E lembrando, gente, deixa aí a pergunta de vocês. Vai lá, dá aquela curtida, divulga, compartilha, porque esse espaço aqui é nosso e ele tem crescido com muito conhecimento, com muita coisa boa para você da enfermagem, para você da saúde e para você que também não é, que está aqui querendo adquirir conhecimento. Então, muito obrigada por nos acompanhar e curte aí. E quem sabe vocês podem estar aqui futuramente nessa mesma cadeirinha que Carol. Verdade. Trazendo sua história de sucesso. Isso. Então, muito obrigada, gratidão. Obrigada, gente. Mais uma Foi vez, muito obrigada, bom. Carol. Gratidão. E obrigada a você que está aí nos assistindo. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau.